pessoal! Hoje estou aqui na SIC junto com duas convidadas especiais para falarmos de saúde. E antes da gente começar a nossa fala, eu vou me apresentar. Eu sou a Graziela Albeste, hoje sou coordenadora do Núcleo de Saúde e a gente vai discorrer aqui alguns assuntos voltados ao segmento. Então, nesse momento, quero agradecer primeiramente a Adriana Carminati, que é a nossa convidada especial, que é técnica de segurança de trabalho, que veio representando o Alfa Laboratórios, e também a nossa colega nucleada, Suziane Moraes. Adri, comece se apresentando para nós, falando um pouquinho quem você é. Então, eu sou a Adriana, técnica de segurança de trabalho, trabalho há 6 anos no Alfa, e era isso. Perfeito. Suzy? Meu nome é Suziane Rela Moraes, sou nutricionista funcional, trabalho com saúde intestinal e digestiva também, e eu auxilio as pessoas a serem mais felizes e a viverem vencedor através da modulação intestinal. E dou palestras também. Que bacana. Bom, gurias, então vamos começar o nosso bate-papo. E antes do nosso bate-papo, eu vou falar um pouquinho o que é o Núcleo de Saúde. Então, hoje nós estamos junto à casa, é o Núcleo de Saúde da SIC, né? Ele é composto, então, por integrantes de várias empresas. O nosso núcleo, ele tem em torno de 12 empresas nucleadas, tá? Então, ele tem a intenção de desenvolver as empresas que são vinculadas ao programa Empreender da CACB. E a SIC, então, é o nosso parceiro nesse momento e que desenvolve aí todo esse programa conosco dentro da SIC. Então, ela usa uma metodologia no qual os empresários do mesmo segmento, né, no nosso caso aqui o da saúde, precisam de ferramentas para se desenvolver dentro das suas empresas e um apoiando os outros nos momentos aí de dificuldade, de dor e de felicidade. Então, só para vocês entenderem aí quem está nos ouvindo, o que seria os núcleos setoriais de saúde. Suzy? Então, nesse momento, eu vou explicar um pouquinho, a gente vai introduzir a abordagem do assunto, né, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre CIPAT também, por isso que nós trouxemos a Adri aqui do Alfa Laboratório. Então, um pouquinho da Semana CIPAT, né, o que seria isso? São atividades justamente direcionadas à prevenção dos acidentes de trabalho também e das doenças ocupacionais. São aquelas também voltadas à questão psicossomáticas, lesão por repetição, né, e também respiratórias, tudo nesse sentido, né, que as empresas com mais de 20 colaboradores precisam justamente realizar dentro das suas empresas, é obrigatório, né, e dentro disso nós temos a CIPA, que é o órgão que organiza todo esse processo, essas palestras e workshops e eventos, né? Então, nisso, é super importante, queremos abordar essa parte, porque é super importante também levar profissionais, deixar esses colaboradores engajados e levar profissionais que contribuem, né, para a saúde dos colaboradores. E também, dentro disso, é importante nós lembrarmos da questão de custo e tempo, né? Porque dentro das empresas o que eles mais querem é a questão de redução de custo e tempo, porque tempo é dinheiro, né? Está sempre relacionado com tempo e dinheiro, tempo e dinheiro. Então, nesse sentido, com a CIPAT, as empresas elas conseguem, né, colocar justamente em conta esses dois requisitos, esse custo de tempo e o dinheiro também, né? E nesse sentido, colaboradores mais engajados, com mais saúde, mais disposição e foco, são, acredito que as principais características que essas empresas gostariam. E através da CIPAT a gente consegue isso, né? Então, algumas dicas para organizar a CIPAT, né, melhor, enfim, verificar justamente com os colaboradores mais o que eles gostariam de ouvir, ver, porque às vezes temos profissionais, colaboradores de 10, 20, 30 anos dentro das empresas, então nesse sentido eles já estão cansados talvez de fazer tantas
de ver tantas palestras, participar de tantas capacitações também, e aí verificar se tem alguns assuntos interessantes ou de que forma dá para abordar de uma forma diferente esses mesmos assuntos também, né? E para garantir que eles participem, continuem participando também desses movimentos, né? Desses momentos do CIPAT dentro das empresas, porque é obrigatório. Então, para eles terem um pouco mais de segurança e também verificar o que tem de atualizações, de interessante para eles mudarem, agregarem no seu dia a dia, na empresa, porque é a segurança minha, por exemplo, que estou lá dentro da empresa, mas também de outros colaboradores, né, da empresa como um todo. E é importante também, além dos colaboradores, claro, a gente tem a questão de gerentes, os donos das empresas também participarem, que geralmente fica só com os funcionários, né? Então é super importante também essas pessoas, todo mundo participar desse momento. E aí, dentro dessas da Semana CIPAT, das palestras que eu acabo participando também de algumas empresas, até em escolas também, né? Então, eu tento abordar de uma forma um pouco mais leve, deixando as pessoas à vontade e trazer alguns assuntos diferentes, verificando sempre que eles querem abordar antes, né? Que eu acho super interessante perguntar, o que tu acha de assuntos, não ficar só na parte da nutrição, que é a minha, só a nutrição, que todo mundo já tem mais acesso, contato e talvez está cansado disso, né? Então, eu tento trazer um pouquinho mais dessa fala mais, enfim, tranquila, deixar eles bem abertos e se quiserem perguntar direto para a Nutri, porque muitos não conseguem ter esse acesso, né? Por questão de custo. Então, é um momento de estar mais íntimo com a pessoa e dizer, não, fica à vontade, pode conversar comigo sobre alguns assuntos bem específicos, né? Mas é interessante também, dentro desse trabalho saudável da nutrição, verificar como, dentro das empresas, por exemplo, a gente consegue ter um local de trabalho um pouco mais saudável, né? Então, por isso que a gente trouxe a Adriana do Alfa Laboratório para verificar, assim, como é que vocês fazem dentro dessa questão de um local de trabalho um pouco mais saudável dentro do possível, né? Como é que vocês fazem esse manejo? A gente procura sempre envolver os funcionários, que é muito importante, né, a opinião deles, então, assim, é muito rico, né, o envolvimento deles. Então, assim, que atividades, o que a gente faz? Então, na parte ergonômica, a gente procura sempre deixar o ambiente mais agradável, mais confortável possível para eles. Então, assim, adquirir uma cadeira, né, com uns ajustes de altura, com os ajustes que tenha um braço, né, para eles se apoiar. Então, assim, para evitar a fadiga, para evitar, então, doenças ocupacionais que podem ocorrer se a gente não tiver um posto de trabalho, né, adequado. E tudo isso a gente envolve o funcionário, envolve o engenheiro de segurança, a gente envolve o médico, se necessário. Então, assim, e a gente cria um ambiente agradável e seguro para eles poderem trabalhar. Que é isso que eles esperam também da empresa, né? Adri, e falando um pouco mais, né, como tu tá aí há bastante tempo no Alfa, né, conta para nós um pouquinho qual é o número de colaboradores, quantas unidades tem o Alfa, depois a gente entra numa outra parte também para... O Alfa atualmente ele tem 19 unidades, né? Não é em toda a região, não é só Caxias, né? Então, assim, somos em 375 colaboradores. É um desafio, assim, porque ele cresceu bastante, né, nos últimos anos, e é bem gratificante trabalhar lá, porque a gente consegue desenvolver um trabalho bem agradável e com a participação de todos. Então, assim, é uma empresa que gosta de envolver os funcionários também. Que bacana. Adri, e falando um pouquinho, né, de funcionários, como tu falaste, são muitos funcionários. Vocês conseguem, junto, né, às CIPAs, né, que tu falaste que são duas, e junto à Semana CIPAT, fazer movimentos, assim, para dar aquele suporte psicológico, né? Quando a gente fala de laboratório, dá a impressão que o primeiro problema ocupacional são problemas relacionados a injetáveis, né? Tem muitos exames de coleta, enfim, e a gente sabe aí que tem muitas doenças ocupacionais, não só o HIV, como tantas outras, né? Que às vezes pode ter o risco para o colaborador.
Como vocês conduzem essas questões com o colaborador? Sempre que tem acidente de trabalho, a gente sempre dá um suporte, né, maior para os funcionários, no atendimento, no acompanhamento. Então, assim, são feitos os exames, né, é acompanhado isso com eles, e consegue dar o suporte para eles. Consegue dar um suporte maior para eles. Então, assim, independente de ser unidade de Fora ou de Caxias, a gente consegue dar um suporte maior para eles. Claro que o nosso maior, a quantidade maior de acidentes que a gente tem são os biológicos, né? Devido ao trabalho da gente. Mas, assim, eles recebem um treinamento na integração, né? Então, de como funciona, quais os cuidados que eles têm que ter, os EPIs que eles devem utilizar, então, na função deles. Então, e eles ficam um período internamente fazendo os treinamentos, e depois, então, quando eles se sentirem seguros e prontos, aí eles começam ao atendimento ao público mesmo. Mas é investido muito mesmo em treinamento, né, para que eles realmente desenvolvam atividades deles, mas assim, de uma forma segura. Sem então, riscos. Sem riscos, isso. É importante porque como a gente lida com saúde, então a gente precisa também que eles tenham essa segurança, né, quando eles forem desempenhar a função deles. Perfeito. E quando a gente fala também na questão de estresse, né, quando a gente ouve falar em serviço de saúde, tanto de laboratório, hospitais, clínicas, a gente sabe que o profissional da saúde, ele acaba tendo um estresse relacionado ao trabalho, né? Vocês trabalham essas questões também? Vocês visualizam isso? Há queixas a esse tipo de estresse? Sim, a gente trabalha isso também lá dentro, né? Então, assim, nos exames periódicos, às vezes a médica do trabalho, então, ela faz uma anamnese, né? Ela faz um estudo em cima disso, e em cima disso também a gente consegue fazer um trabalho interno. Então, a gente chama profissionais externos para que venham fazer um atendimento ou uma palestra, um acompanhamento, para que eles fiquem bem, porque a gente precisa de que o funcionário fique bem para ele poder desenvolver as atividades dele, né? Então, assim, esse acompanhamento é válido, é uma conversa, às vezes, que precisa, pode ser internamente também, né? Então, às vezes, eles chamam a gente para conversar, o pessoal do RH também. Então, assim, ter esse contato direto com eles é muito importante e eles se sentem seguros com isso. Então, a gente tem que passar essa confiança para eles, para quando eles não estiverem bem, eles nos procurarem e a gente ajudar eles da melhor forma possível, né? Perfeito, Padre. Então, com todas essas falas aí dá a impressão, né? A gente percebe que é uma equipe, apesar de grande, unida. E ela se sente segura dentro do laboratório. Sim. Isso? E o que mais, assim, que tu enxerga e que a empresa faz para acolher esse funcionário, né? Tu falaste da Semana CIPAT, a gente falou um pouquinho de CIPA. Vocês fazem movimentos de integração, de acolhimento, algo que deixa eles felizes, né? Que aumenta a autoestima, que aproxima o colaborador com a empresa? Sim, a gente tem o grupo de endomarketing também, que trabalha bastante em conjunto com a CIPA, né, e com o RH, enfim, que o RH faz parte do endomarketing. Então, a gente sempre procura fazer ações no Dia do Trabalhador, no Dia da Mulher, no Dia do Homem. Então, assim, a gente cria ações e eles se sentem valorizados, e é bem importante porque, assim, eles ficam bem gratificados com isso, sabe? E é uma forma de manter eles motivados também, né? De se sentirem valorizados. E qual foi o último evento que vocês fizeram, assim, que tu achou que deu super certo? Alguma ação que vocês Na fizeram? CIPAT, a gente fez uma gincana. E, assim, nós tivemos 15 equipes de todas as unidades, inclusive as unidades de fora. Eles se envolveram bastante, então, assim, a gente teve várias atividades, né, várias tarefas ali, e eles gostaram bastante porque isso motivou, e não foi só na semana da CIPAT, isso se manteve
por um bom período dentro da empresa, essa motivação deles. Então, assim, eles são bem competitivos, né, e participaram, muitas pessoas, a gente até nem esperava que fossem tantos, assim, que tivessem tantas equipes, porque na época nós éramos em menos funcionários, nós éramos em... não chegava a 200 funcionários. Então, assim, a adesão foi bem grande nesse sentido. E foi bem gratificante. E a gente teve ações sociais, onde a gente conseguiu cestas básicas e depois a gente doou para uma instituição, né? E mais ações que a gente teve internamente também de desenvolver cartazes que eles fizeram, eles montaram. Então, assim, eles foram atrás, se dedicaram bem, assim, foi bem positivo, assim, dentro da empresa, e para eles também, bem motivador. Que bom, né, Adri? Porque isso faz com que eles também se encantem mais, né, pela empresa, pelo processo, né? Hoje em dia, trabalhar com pessoas, às vezes, tem alguns limitadores, né? E quando a empresa abre os braços, né, e abraça com amor, com carinho a equipe, tudo se torna mais leve, né? Que legal, parabéns. A valorização, né, das pessoas é importante. É importante, isso aí. Cada um no seu espaço, né, sendo valorizada de acordo com as suas habilidades, né? Perfeito. Adri, e falando um pouquinho, né, então, já que tu contou um pouquinho dessas ações aí que vocês fizeram, para engajar ele, quando tem, assim, alguma ação, algo diferente, vocês buscam pessoas específicas ou vocês trabalham internamente só quem é do grupo da CIPA? Não, a gente busca pessoas, tem interna, né, algumas pessoas, alguns colaboradores que eles nos auxiliam em palestras, em treinamentos, né, e a gente busca também externo também. Depende da necessidade do momento e do que a gente está precisando, né, e do que eles nos apontam também, porque a gente sempre gosta de trabalhar com o que eles nos apontam, né, porque daí, assim, eles engajados, fica melhor, né? O trabalho fica mais positivo, né? Isso, então essa conferência você sempre pergunta para eles, ó, o que vocês querem, o que vocês pensam que tá tendo dificuldade, algum processo em alguma área. Os gestores, os colaboradores, né? A gente procura sempre envolver eles. Adri, e ouvindo toda essa tua fala, né? Tô encantada pelo Alfa. Me conta um pouquinho, existe plano de carreira, oportunidade de crescimento? Como que são as equipes? Elas estão lá querendo crescer, se desenvolvendo? Tem algum incentivo da empresa para desenvolver o colaborador? A gente tem recrutamento interno, né? Então, quando surge uma vaga, o RH sempre dá oportunidade para o pessoal interno. Se nós não tivermos um perfil que se encaixe, aí a gente então procura desenvolver então nas redes sociais, né, que daí a gente divulga, então aí a gente abre para o público externo, mas geralmente a gente dá oportunidade para aí eles são promovidos. Isso, são promovidos. Até para incentivar, né, eles, é importante. Para fidelizar também, isso. Né? Adri, e uma outra pergunta, depois eu passo a palavra para a Suzy. Em relação às ferramentas de avaliação do desempenho dos funcionários, vocês têm acesso? Vocês conseguem, na parte ali de segurança do trabalho, vocês conseguem ter acesso, saber qual é o funcionário que se destaca mais, ou se ele está muito estressado, se ele quer subir de cargo, ou se ele quer fazer o dele, como está sendo feito, se tem alguma sobrecarga de pressão interna mesmo, não da empresa, mas da pessoa. Tem métricas, vocês utilizam? A segurança do trabalho, ela trabalha em conjunto com o RH, né? Então, a CIPA também, o Endomart, a gente procura sempre trabalhar em conjunto, porque daí isso faz com que as pessoas também se motivem mais, né? Elas conseguem enxergar o trabalho e elas conseguem vivenciar isso dentro da empresa. Então, isso é desenvolvido. Que bacana. E dentro das empresas, enfim, agora, do Alfa em específico, a maior dificuldade que vocês tiveram até o momento, assim, o que tu... Foi na pandemia. Na pandemia. Na pandemia a gente teve dificuldades porque, assim, mais na parte, assim, de treinamentos, né?
Porque o que acontece? Quando nós fazíamos a CIPAT antes da pandemia, a gente sempre reunia toda a empresa. Então, a gente locava, né, vans, e o pessoal das unidades de fora de Caxias vinham. Então, a gente procurava um tema, 2 temas, enfim, que interessasse, que envolvesse todo mundo, que interessasse a todos, e a gente chamava profissionais, então, né, externos, para desenvolver palestras ou atividades, né, a gente fazia à noite, então, e envolvia toda a empresa. Então, a gente teve dificuldade na pandemia e a gente teve que se reinventar, assim como os demais, né? As demais empresas. Então, o que a gente fez? A gente procurou fazer os treinamentos online, né? Eu mando o link ou faz. Então, assim, foi bom, foi desafiador tudo, né? Mas foi bom. Porque realmente é uma empresa grande que tem várias cidades, Sim. né? E aí vocês têm que fazer justamente essa integração, que fica um pouco mais difícil, né? Então, foi uma forma que a gente achou de integrar todo mundo, de aproximar, né? Isso, foi dessa forma. Em questão realmente, assim, de engajamento dos colaboradores, como é que vocês fazem essas métricas, como é que vocês verificam depois, mensuram esses resultados depois de semana CIPAT ou depois de evento, como é que vocês observam, assim, os A colaboradores? gente tem o blog interno, que daí todos os funcionários têm acesso. Então, muitas coisas a gente, é uma ferramenta bem útil, que a gente usa bastante. Tem o Spark também, que é uma comunicação interna também, que a gente acaba usando bastante também. Mas o blog também a gente usa para o RH, para a CIPA, enfim, né? Então, assim, para o SESMIT, então assim, a gente consegue colocar bastante informações ali e envolver eles, e a gente instiga que eles participem, então ali é uma forma de a gente conseguir medir, sabe, quantas pessoas conseguem ter acesso, porque daí a gente linka alguma coisa, porque é para a gente fazer essa medição, né? Então a gente linka através do blog, que é uma comunicação interna nossa. E tem uma boa adesão e por ali tem uma comunicação, enfim, clara com todos, porque essa questão de comunicação é uma grande dificuldade, acredito que individual também das pessoas, dia a dia, né, que nós temos a nossa comunicação com amigos, familiares, tudo, mas dentro de empresas, às vezes, e também dependendo do tamanho da empresa, quantos colaboradores, é mais difícil ainda, né? Então essa comunicação, acho que vocês têm, enfim... tem que ser uma comunicação aberta, transparente, né? Porque eu acho que o resultado daí é melhor, né? Então, assim, não fica ruídos na comunicação, né? Não ficam mal entendimentos, então isso aí é bem importante. E o blog é um canal que a gente usa bastante, tanto para as vagas, né, que a gente tem, então e para as informações diversas que a gente tem. E quanto a essas capacitações, né, que tem que ter essa comunicação com eles, que você comentou que pede, conversa, enfim, com eles também para ver o que eles querem, o que gostariam, qual que é a melhor forma de fazer um treinamento, um workshop, tudo isso. Então, o que vocês esperam, na verdade, de retorno dessas capacitações e o que vocês têm realmente na prática, né? A espera, o que a gente espera, enfim, visualiza e na prática realmente o que vocês têm de retorno. Quando a gente tem que desenvolver alguma coisa nesse sentido, o pessoal da CIPA, a gente vai direto no boca a boca mesmo com os funcionários. E assim, quando tem da empresa em geral, então assim é mais feito pelo RH mesmo, né? Eles que desenvolve essas ações. Que desenvolvem. Perfeito. E tu acredita que nesse momento, enfim, tem algum spoiler, tem alguma ideia que você pode talvez deixar para as outras empresas que acabam nos assistindo, enfim, acompanhando a SIC, né, de algo que a gente não comentou aqui, mas que é super importante frisar, né, ou principalmente algum evento, alguma coisa que vocês pontuaram que achou bem legal e que as empresas precisam fazer, obrigatório fazer. Eu acho que todas as empresas a maioria, né, são comprometidas, mas eu acho assim, a valorização do funcionário, o cuidado,
é o principal, né? E o Alfa tem muito disso com o funcionário, o cuidado, e manter eles motivados, sabe? Então, assim, sempre procuram incentivos para isso. Então, assim, se não tem, a gente vai atrás, a gente vai em busca disso, sabe? Mas esse cuidado com as pessoas é muito importante, porque um funcionário, um colaborador, né, motivado, ele produz muito mais e evita os acidentes também, né? Então, assim, acaba envolvendo eles nesse sentido. Aproxima, né? É. E o que tu acha que é o diferencial do Alfa, então, com os colaboradores, Adri? Eu acho que é esse cuidado, cuidado. esse envolvimento, sabe? Então, assim, a direção, eles são bem envolvidos com os funcionários, né? Esse cuidado eles têm e eles disseminam isso para todos nós colaboradores e a parte da gestão também. É uma gestão bem transparente também. Se vocês Sim. conseguem, os líderes conseguem transmitir de forma transparente também para os colaboradores. Sim. Ah, que bacana. E para quem quiser saber mais do Alfa Laboratório, enfim, Como é que vai em funciona? contato, fazer os exames, Instagram. Tem nas redes sociais, né? Vou no Alfa. Eu sou cliente, então, né, já sei. Isso, tem Sim. os contatos também do RH, né? Então. Legal, e depois de tu falar tanta coisa bacana aí, eu acho que vai chover gente aí querendo se candidatar para trabalhar no Alfa, né? Que bom, né, Adri? Ouvi que a empresa é preocupada, né, com o colaborador, né? E as tuas falas aí são bem interessantes, porque hoje a gente precisa disso, né? Precisa de afeto, de cuidado, de atenção, né? É uma empresa bem acolhedora, sabe? Que se preocupa realmente com as pessoas. Que não bacana. só com os funcionários, com os familiares também, ela acaba se envolvendo em um todo. Porque é saúde, né? Não adianta. Todo mundo precisa de cuidado. Então, assim, eu, pelo menos desde os meus 5, que eu me lembre, né? Talvez antes até, eu já vou lá, já sou cliente. Enfim, dei continuidade também para os meus pacientes, indicação, família. Enfim, então tem esse relacionamento, a gente observa isso. É uma empresa séria, né? Que ela tá há 40 anos no mercado, então é uma empresa bem séria, né? Que bacana. Adri, então, né, a gente está bem feliz aí com as tuas contribuições aí para o nosso momento de hoje, né? Tanto eu em nome do Núcleo, a Suzy em nome do Núcleo, a gente quer agradecer a tua participação, foi tão bom e tão importante a gente ouvir, né, o cuidado do Alfa com os colaboradores e com os clientes, né? E esse momento também a gente quer aproveitar, né, e falar um pouquinho que nós, Nucleados da Saúde, da SIC, nós temos um programa que se chama Soluções 4.0. Então, nós desenvolvemos um programa no qual nós temos uma equipe, né, de empresários, um time de empresários das diversas áreas, né, que entra a parte de nutrição, a Suzy, a parte de enfermagem, eu, no caso, né, eu comentei antes, a parte de enfermagem, a parte de gestão, a parte de psicologia, a parte de terapias, a parte de organização, gestão de tempo. Então, a gente tem aí várias possibilidades de treinamento para as equipes. Então, a gente está divulgando também esse nosso produto, no qual a gente pode estar indo à empresa, sentar, então, né, com o profissional responsável pelo setor, entender a demanda, né, entender a demanda da empresa e montar aí um programa de semana CIPAT, no qual aí o nosso time de colaboradores do Núcleo de Saúde, que são empresários com experiências diversas, pode estar levando aí uma semana pronta de palestras, ou palestras de forma individual também, né, dependendo da necessidade do segmento. E também nós vamos estar atendendo, já estamos atendendo, na verdade, né, a parte de indústrias também, metalúrgicas, ambientes de saúde, então a gente vai moldando a necessidade de cada empresa. Então, a gente aproveitou também esse momento para entender um pouquinho como é o cuidado, né, do Alfa e também, né, nos colocar à disposição, caso vocês tenham interesse, né, de trocar figurinhas, de sentar, a gente montar aí uma semana, um projeto
E não só nesses casos, né, mas nós temos, então, vários colegas que são palestrantes e que já trabalham com palestras de cuidado relacionado à saúde, né? E todas as pessoas precisam de ter um olhar voltado para a saúde, saúde presente e saúde futuro. Então, estamos finalizando o podcast. Mais uma vez agradecemos, né? Que bom que aceitou o nosso convite para ter esse bate-papo, essa conversa. Agradecemos também todo mundo que está assistindo e também nos acompanhe, né? Sempre a SIC nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida também, entre em contato conosco para saber mais sobre as soluções em saúde 4.0, que é o nosso programa voltado justamente para a CIPAT, para levar saúde também para suas empresas. Muito obrigada, gurias. Obrigada, Um ótimo obrigada, dia. Suzy. Obrigada. Obrigada.